Vamos falar da Binance no Brasil? A Binance é brasileira, a Binance não é brasileira. Como é que isso fica? Vem comigo até o fim desse vídeo que eu vou te falar sobre isso. Novas perspectivas. Toca a vinheta pra nós aí, gurias. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Rabelo, ou ainda a Declarando Bitcoin, e nós vamos falar sobre o caso Binance hoje. Binance N1888, Binance limite de 35k no Brasil, Binance se nacional ou se estrangeira. Aproveita, toca a sineta aqui no YouTube, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com quem quer que opere junto contigo, e aproveita e me segue em todas as outras redes sociais, lembrando que lá no Instagram eu tenho o Saque da Loira, que é um programa onde eu respondo para vocês diariamente. Gente, vamos falar sobre o caso Binance. A gente tem que ter algumas coisas aqui em mente que são muito importantes. A primeira delas é a Binance, ela se intitula e opera no Brasil como uma empresa estrangeira. Então, a Binance afirma ser empresa estrangeira. Ela afirma, e não só ela afirma, como ela falou isso em cadeia nacional na CPI. Coloca o vídeo aqui do Guilherme Nazar na CPI, afirmando que a Binance opera no Brasil como uma empresa estrangeira, e ele se refere, inclusive, aqui o nome, número de turma, a instrução IN 1888. Coloca o vídeo do Guilherme Nazar aqui na CPI. Time. Quando a Binance constituiu o CNPJ no Brasil? Presidente, não saberia lhe precisar a data da constituição de um CNPJ, mas o que posso lhe garantir e lhe expor é que os CNPJs de empresas brasileiras cumprem um papel auxiliar, onde essas empresas cumprem atividades administrativas, meramente administrativas, exatamente para dar mais agilidade e eficiência às nossas operações, o que é algo comum em empresas globais de tecnologia, que expandem por todo mundo de forma tão rápida. A empresa operou em território nacional sem constituir uma pessoa jurídica? A empresa, nós somos a Binance enquanto corretora de compra e venda de criptoativos. Nós operamos sob o modelo de corretora internacional, perdão, me afastei do microfone, oferecendo esses serviços para investidores residentes no Brasil. Qual a relação da Binance com a empresa BFintech no Brasil? A BFintech é uma das empresas, como eu mencionei, brasileiras, com CNPJ, auxiliar, que cumprem atividades meramente administrativas para que tenhamos agilidade em nossas operações no país. A BFintech é o braço operacional da Binance no Brasil? Não, a BFintech ela não atua de forma alguma na intermediação de compra e venda de criptoativos, é uma empresa auxiliar que cumpre apenas atividades administrativas. A Instrução Normativa 1888 de 2019, expedida pela Receita Federal do Brasil, define que são criptoativos e impõe a obrigação de reporte à Receita Federal das transações realizadas pelos usuários sempre que o valor mensal dessas transações ultrapasse 30 mil. A Binance fez esses reportes à Receita Federal? Obrigado pela pergunta, presidente. Eu gostaria de ressaltar que, no tema de imposto de renda, nós salientamos a todos os nossos clientes, usuários, em diversas comunicações, que é responsabilidade deles fazerem o devido reporte para a autoridade, no caso Receita Federal. Nós não damos aconselhamento fiscal, porém aconselhamos eles, sugerimos que eles busquem um tributarista competente para que os ajudem com essa responsabilidade. Dito pela Binance, pelo Guilherme Nazar, na CPI das pirâmides financeiras, ok? Com criptomoedas, sobre esse assunto. Essa é a posição oficial da Binance. Paralelo a isso, a gente tem no fim da CPI, então tivemos aqui o que? Posição da Binance pelo Gui Nazar, ok? Até vou usar o termo Gui Nazar aqui para não dizer Guilherme Haddad, né? Até porque eu acho que não cabe, eu não gosto disso, tá? Não cabe aqui a questão do Guilherme ser um Haddad ou não ser um Haddad, eu acho que isso efetivamente não vem ao caso. Então, o Guilherme Nazar falou enquanto funcionário da Binance no Brasil sobre isso lá no Congresso Nacional. E ao final da CPI, a gente teve um relatório da CPI que indicia ou recomenda indiciamento, né,
para Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e o Escambau, dizendo que isso é golpe, que a Binance opera no Brasil, que a Binance é uma empresa brasileira e que ela se faz operar por meio dessas contas ônibus, né? Mas que ela é uma empresa brasileira, ponto final, né? Então eles indicam indiciamento por fraude, e, enfim, uma série de coisas que está lá no relatório final da CPI. A gente até pode colocar aqui o que diz o relatório final da CPI com relação a isso. Mas, ponto de novo. Fato é que temos a Binance no Brasil já há muitos anos. A Binance, acho que em 2021, começou a receber BRL, certo? Lá naquele momento, quando ela começou a receber o BRL, a gente discutia muito isso. Eu fui, inclusive, a primeira que trouxe o CNPJ da BFintech, dizendo que a Binance vai começar a reportar. Depois a Binance se manifestou dizendo que a BFintech era a empresa dos serviços administrativos e que ela não era a Binance no Brasil e que não havia a operacionalização das operações de criptoativos de vocês junto à BFintech. Isso era com a Binance e a Binance era fora do Brasil e ponto final, portanto não usar a Binance enquanto CNPJ BFintech para qualquer fins fiscais. Ela deixa claro, eu não faço IN 1888, eu não estou no Brasil. O que eu tenho no Brasil é uma empresa que operacionaliza questões administrativas da Binance. Essa é a posição da Binance. A questão aqui é que os reguladores, eles já sabem disso desde sempre, ok? Isso desde 2021 ele já sabia 2021, 2022, 2023, 2024. Os reguladores já sabiam disso. Então, quando tu, contribuinte, está nervoso com isso do precisa fazer IN 1888 ou não, sim, tu precisa. Por que tu precisa? Tu precisa porque a Binance já disse que não faz, já disse que ela é estrangeira. Ponto. Os reguladores sempre souberam disso e nunca tomaram nenhuma providência. Ou vocês acham que a Receita Federal não sabia, a CVM não sabia, ninguém sabia. Não, todo mundo sabia. Inclusive a CVM deu stop order nela como empresa estrangeira. Todo mundo sabia disso. Não é tu, contribuinte, que é culpado disso. Não, os reguladores sabiam. E se isso em algum momento for de fato considerado ilegal, não é tu que paga essa conta. Essa conta tem que ser paga por quem? Essa conta tem que ser pela Binance e tem que ser inclusive pelos reguladores aí que deixaram isso acontecer, se entendiam como ilegal. Olha, eu não estou dizendo que é ilegal ou não, tá? Que nem eu disse da Coinbase. São empresas milionárias que têm jurídicos milionários, que têm toda a estrutura do mundo para poder fazer a coisa bem feita. Então, se os reguladores no Brasil não fizeram nada com relação a isso, se a estratégia jurídica dela até hoje passou assim, isso não nos diz respeito. Não diz. Isso diz respeito ao regulador e à própria Binance, ok? Isso não é culpa tua. Isso é uma questão entre regulador e Binance. É o regulador que vai definir se essa estratégia jurídica é válida ou não, certo? E é a Binance que vai responder por isso ou não. Não é tu, consumidor. Tu, enquanto consumidor, tu tem que até aqui fazer o quê? IN 1888. Lá na IN 1888 está escrito que é exchange para fins de IN 1888, a empresa domiciliada fiscalmente no Brasil. A Binance que tu operas não é domiciliada no Brasil para fins fiscais e ponto. Se o poder público entender diferente, é ele quem tem que tomar providências. Talvez ele devesse, em vez de ficar correndo atrás dos 25 mil contribuintes que ele fala, estar correndo atrás das grandes empresas e não de ti, pequeno investidor, ok? Então, isso é um ponto. Segundo ponto, as pessoas querem usar os 35K de isenção na empresa nacional, enquanto Brasil, né, para efeito de imposto, e as pessoas ficam da vida, né? Porque consideram a Binance está no Brasil, a Binance divulga e tem sede no Brasil, a Binance tem não sei quantos funcionários no Brasil, então a Binance é nacional, eu posso estar isento dentro da Binance, ok? Isso é o que o consumidor quer saber, o usuário
acha que tem direito de usar. O problema disso é que é leviano a gente dizer usa como se nacional fosse, uma vez que a gente, enquanto iene, a gente diz não, faz iene porque estrangeira é, e enquanto não há uma reversão dessa natureza dela como estrangeira perante os órgãos reguladores. Então é forçoso isso, certo? Eu não indicaria para ninguém usar a Binance com 35k de isenção dentro do Brasil. Legalmente é discutível. Quando tudo que a gente fala legalmente é discutível, a gente tem que pensar que o caminho legal de se discutir alguma coisa é um jurídico, não é um contábil. Então, eu, como contadora, não me cabe aqui fazer uma avaliação jurídica disso. Essa avaliação jurídica tu tem que fazer com quem? Com um advogado. Vou usar a Binance como empresa nacional e quero sim e vou exercer os 35k de isenção. Quem é que tu tem que procurar? Tem que procurar um advogado. Vale a pena comprar essa briga? O custo do advogado para isso, o custo do risco, a ação, o risco tributo que tu tem nisso, vale a pena? É tu que tem que saber. Eu sempre digo que é tu que tem que botar a mão na tua consciência e ver quais são as brigas que valem a pena tu brigar. Se tu achas que vale a pena brigar por isso, briga, é um direito teu. Eu penso que não. Penso que a forma mais correta até aqui é encarar ela como estrangeira, porque isso é o que está publicizado, foi inclusive publicizado em cadeia nacional perante o Congresso Nacional e, embora tenha se indiciado a empresa, os administradores, enfim, não tivemos ainda nenhum desdobramento disso, dizendo não, isso é fraude, ela não é, ela tem que se portar como brasileira. Não tivemos. Se uma hora tivermos, ok, nós saberemos, isso também será publicizado e aí sim poderemos usar. Uma outra opção aqui é nós teremos agora na regulamentação da Receita Federal com relação às aplicações financeiras no estrangeiro, a questão dela se manifestar com relação a quem é o que com relação a Brasil ou exterior. Como a Receita Federal tem que se manifestar com relação a isso, e isso tem que acontecer logo, se isso não acontecer logo, a gente vai ter um caos fiscal, então Receita, vamos lá, o contribuinte está na dúvida, aí sim, ali a gente vai saber qual é a ideia da Receita Federal com relação a ser nacional ou não. Nós não temos essa definição do que é uma empresa nacional. A gente tem uma definição enquanto IN 1888, certo? Então, se a gente pensar no aspecto de a Binance tem CNPJ no Brasil, a BFintech tem CNPJ no Brasil. A Binance tem outros CNPJs no Brasil, ela tem outros CNPJs no Brasil. A Binance Global, a holding, ela tem CNPJ no Brasil, meramente aquele de empresa estrangeira, ok? Ou seja, não é domiciliada para fins fiscais. Se o fato dela ter sede aqui será suficiente para ser considerada como empresa nacional, somente o regulador pode nos dizer isso. Nós adotarmos uma postura de entender ela como empresa nacional para utilizarmos a isenção dos 35k é uma estratégia perigosíssima. Eu não recomendo isso para o meu pior inimigo. A menos que tenhamos algo da Receita Federal nesse sentido, não use esses 35k de isenção no Brasil. Ao contrário, utilize-a como se estrangeira fosse, que é o que ela prega, que é o que ela exerce e que é o que os reguladores até hoje sabiam e assim deixaram. Utiliza isso, utiliza o bom disso, faz desse limão uma limonada, que é utiliza a compensação de prejuízos, utiliza a apuração anual, utiliza tudo que a lei também traz de bom, inclusive a alíquota única, ok? Isso é a minha posição, Ana Paula Rabelo, @declarando Bitcoin. Eu não sou advogada, gente. Eu sou contadora, ok? Que fique claro que essa é a linha que eu estou adotando, é a postura que eu estou adotando e que sim, nós devemos ter isso por escrito. E o ter por escrito é obrigação de quem? Do regulador.
E se isso estiver errado, quem é que tem que corrigir a empresa é o regulador, não é tu contribuinte. Assim como que se tu te sentir lesado sobre isso, tu tens que procurar um advogado com relação a esse assunto, ok? Gente, bora pra cima e vamos ter aqui o maior cuidado. Na dúvida, seja conservador. Essa é a minha orientação. Inclusive tem um artigo lá no blog sobre isso, ok? Onde a gente esmiuça, inclusive, o que está nos termos de uso da Binance. E é importante diferenciar aqui, eu critiquei no vídeo dessa semana a questão da Coinbase, porque a Coinbase, ela usou duas informações, e eu acho isso de uma falta de transparência gigante. A Binance, na pior das hipóteses, ela tá escrito lá, nos termos de uso dela, o como ela se autodenomina. Tá escrito lá como ela se autodenomina. Ela em momento nenhum, e isso desde de sempre, a gente pode questionar juridicamente se tá certo ou se tá errado, mas em momento nenhum ela disse, olha usuário, relaxa que quem tá te atendendo é a Fintech. Ela não disse isso, e é isso que me deixou pé da vida com a Coinbase, entendeu? Então a Binance não disse isso, é a postura dela que ela adotou foi essa, ponto. Quem é que vai corrigir ou não isso? São os órgãos reguladores, e esse problema é deles, esse problema não é teu. Então para de ficar correndo atrás desse assunto. Utiliza o que se tem hoje é isso. Ela é estrangeira. Vai ser autuada por isso? Não é um problema nosso. Segundo o Áureo Ribeiro lá, ela vai responder por isso. Ok, Áureo Ribeiro, vejamos no que vai dar isso. Enquanto não der, isso é o que temos e é isso o que podemos fazer, ok? Um beijo grande, desde já agradeço aqui a paciência, a audiência. Aproveita e me segue em todos os canais e vem comigo para a próxima, ok?